Boa noite, meus irmãos queridos. Amada igreja, essa noite vamos para o livro de Números, no Antigo Testamento. Números é o quarto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Vamos para o capítulo 23 e vamos ler a partir do verso 13, irmãos. Diz assim a Escritura, a partir do verso 13, vamos ler até o verso 26. E Balaque lhe disse: Peço-te, vem comigo a outro lugar, de onde poderás vê-los. Verás somente a parte mais distante deles, e não os verás a todos, e amaldiçoa-mo dali. E o levou consigo ao campo de Zofim, ao topo de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. E Balaão disse a Balaque: Fica de pé aqui junto à tua oferta queimada, e eu irei ali ao encontro do Senhor. E o Senhor foi ao encontro de Balaão e pôs uma palavra na sua boca e disse: Vá novamente até Balaque e fale isto. E vindo a ele, eis que estava junto à oferta queimada, e os príncipes de Moabe com ele. E Balaque lhe perguntou: O que disse o Senhor? E ele proferiu a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zipor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele algo e não o faria? Ou falaria e não o cumpriria? E eis que recebi a ordem de abençoar. E ele abençoou, e eu não posso reverter isso. Ele não viu iniquidade em Jacó, não contemplou maldade em Israel. O Senhor, seu Deus, é com ele, e o bradar de um rei está entre eles. Deus os trouxe do Egito, as suas forças são como as de um unicórnio. Certamente não há encantamento contra Jacó, nem há qualquer adivinhação contra Israel. Segundo este tempo, será dito de Jacó e de Israel o que fez Deus. Eis que o povo se levantará como um grande leão e se erguerá como um leãozinho. Ele não se deitará até comer a presa e beber o sangue dos mortos. E Balaque disse a Balaão: Nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Mas Balaão respondeu e disse a Balaque: Não te falei dizendo: Tudo o que o Senhor me falar, isto farei? Amém. Curve a cabeça, irmãos, vamos orar por um instante. Nosso Deus Todo-Poderoso, Pai Celeste, nós louvamos ao Teu nome grande e precioso, Pai. Na Tua presença santa, nós nos encontramos agora, Senhor Deus, em adoração, porque Tu és o Senhor, o único digno de ser louvado e adorado, Pai. Nós somos privilegiados, Senhor Deus, por estarmos na casa do Senhor, juntos ao Senhor, para adorar e bendizer o Teu nome com grande alegria essa noite, Deus. Receba, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração, Pai. E fale ao nosso coração, Senhor Deus, para que o Teu povo que aqui está reunido aprenda de Ti, Senhor. Conheça mais acerca da grandeza do Teu nome, do poder e da glória do Senhor. E assim, Senhor Deus, edificados e fortalecidos na força do Teu poder, no conhecimento de Deus, nós possamos, Senhor Deus, viver de maneira mais alegre, feliz, esperançosa e confiante, porque o Senhor é Deus e não há ninguém como o Senhor.
Fale conosco, Senhor, com o teu Espírito Santo. Fale ao nosso coração, nosso Deus. É o que nós te suplicamos nessa noite. Em Jesus Cristo, teu santo Filho, nosso Salvador. Amém. Irmãos, essa passagem de Números, ela faz parte de uma história que é bem maior, que começa lá no versículo 22, na verdade, um pouco antes do capítulo 22, ainda no capítulo 21, quando o povo de Israel, que naquelas circunstâncias estava na sua travessia pelo deserto, eles haviam saído do Egito e estavam passando por várias partes do deserto e estavam se aproximando da terra prometida de Canaã. Ainda não estavam em Canaã, mas estavam do lado oposto de Canaã, e ali daquele lado estavam todos os territórios dos amorreus, o território de Edom, Moabe, estava ali a terra de Bassã. E Israel estava passando ali porque ele precisava, seguindo as ordens de Deus, se dirigir até a terra de Canaã, que seria a terra de Israel, a terra prometida pelo Senhor, o nosso Deus. Aqui algumas coisas são importantes para contextualizarmos essa passagem. A primeira delas é que o Senhor fez um pacto com Israel, uma aliança com os hebreus, e nessa aliança, feita primeiramente com Abraão, o pai dos hebreus, o pai dos judeus, o Senhor prometia uma terra que emanava leite e mel para que o seu povo recebesse como herança. Era a terra de Israel, a terra de Canaã. Essa promessa também incluía que aquele povo seria muito numeroso. Se vocês lembrarem a história, Abraão, um homem de 100 anos, se torna pai de Isaac, e naqueles dias a sua esposa Sara, que era estéril, tinha 90 anos quando concebeu Isaac. E a promessa de Deus é que em Isaac seria chamada a descendência de Abraão. Em Isaac será chamado o teu nome. Ou seja, o povo de Deus começaria de Abraão, depois o seu primeiro filho Isaac, de Isaac Jacó, e de Jacó todo Israel. Sairia dali uma grande nação. Em primeiro lugar, o povo recebe uma terra como promessa. Depois o povo recebe a promessa de que seria uma grande nação, não um povinho pequeno, mas um grande e numeroso povo. E em terceiro lugar, a promessa de Deus era que ele abençoaria aquele povo. Abençoarei os que te abençoarem. Todas as nações que abençoassem Israel seriam abençoadas por Deus juntamente com Israel. Porque a bênção de Deus na sua promessa, no seu pacto, era de abençoar aquele povo, de guardar aquele povo, de proteger aquele povo, de fazer com que aquele povo prospere, de fazer com que aquele povo cresça, domine, conquiste e se torne um povo grande. Deus diz em sua palavra que daquele povo sairiam reis, muitos reis sairiam de Israel, e de fato nós vimos isso, estamos vendo isso inclusive no livro de Reis, os muitos reis que saem dali, meus irmãos. Então, o contexto dessa passagem, ele precisa que nós lembremos dessas promessas que Deus fez a Abraão e a Israel consequentemente. Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. Jacó é Israel. Deus muda o nome de Jacó para Israel. E aqui está o povo de Israel, os filhos de Jacó, as tribos, uma grande e numerosa quantidade de pessoas. Quando Deus tira o povo do Egito, a Escritura diz que cerca de 600 mil homens em idade militar, em idade de guerra, saem do Egito. Sem contar crianças e pessoas velhas. Entre 1 milhão e 2 milhões de pessoas saíram do Egito pelas mãos de Deus Todo-Poderoso. Então é essa grande quantidade de pessoas que está passando ali pelo território
de Moabe, pelas terras de Balaque. Balaque era o rei. E se nós voltarmos, como eu disse agora há pouco, ao capítulo 22 desse texto, nós vamos encontrar o começo dessa história, quando Balaque ele percebe que o seu território ele está ali cheio de israelitas, o Israel está passando em direção a Canaã, e ele teme Israel, ele fica com medo daquele povo tão numeroso, ele lembra, porque ele tem conhecimento das coisas que Deus fez por eles, desde que os libertou do Egito. Toda aquela história do poder de Deus, da grandeza de Deus, acompanhava o povo de Israel e ficou conhecido entre as nações. E Balaque disse: esse povo é muito poderoso, não há como vencê-los, não há como detê-los. Um pouco antes, Israel tinha realizado guerra contra os amorreus, porque eles estavam passando pelo território dos amorreus e pediram passagem. E o rei dos amorreus disse: não vos deixarei passar aqui. E então eles entram em guerra com os amorreus e dominam e vencem os amorreus e conquistam a terra dos amorreus. E a terra dos amorreus, ela está limite com a terra de Moabe, cujo rei aqui é Balaque. Então Balaque tem medo. Ele vê o grande número, mais de 1 milhão de pessoas ali, e ele tem medo. E então ele manda chamar um falso profeta, Balaão. Balaão não era um profeta de Deus. Balaão era um adivinho. Ele era uma pessoa que ele realizava o que no mundo pagão se chamava de consulta por presságios e também outros feitiços. Ele era o que nós poderíamos chamar hoje de um bruxo, um mago, um feiticeiro. As pessoas têm uma certa dificuldade de acreditar que coisas desse tipo, poderes do mal, realizações maléficas como essa, por meio de encantamentos, bruxos, etc., podem acontecer. Irmãos, essas coisas acontecem por causa do diabo, por causa de Satanás. Satanás, ele tem o poder de causar mal ao homem, diversos males. Toda a história das Escrituras e a história de povos antigos remonta a essa realidade da ação demoníaca. Nós vamos encontrar na Bíblia, por exemplo, no Novo Testamento, espíritos que trazem doença aos homens. Jesus expulsa esses espíritos de doença. Nós vamos encontrar homens endemoniados. Jesus expulsa os demônios. Havia um homem em Atos dos Apóstolos, Simão, o mágico, que fazia muitos encantamentos e feitiços, e as pessoas acreditavam naquele homem, seguiam aquele homem. Então essas coisas eram absolutamente comuns e elas aconteciam por causa da operação de Satanás. Não pense que existe um homem que tem poderes sobrenaturais dele mesmo. Não, são bruxos, feiticeiros que operam pelo poder do diabo, porque o diabo existe e ele atua. E Balaão era um desses homens. Ele era da região da Mesopotâmia, que não ficava muito distante dali, cerca de 600 quilômetros dali. E Balaque, vejam só, manda chamar na Mesopotâmia esse falso profeta. Ele é chamado nas Escrituras várias vezes de adivinho. E Balaque manda chamar esse homem para que ele faça um encantamento, veja, para amaldiçoar Israel, porque ele sabe que não tem condições de lutar contra Israel, militarmente falando. E então, Balaque envia homens até Balaão, e Balaão diz: eu vou primeiro ouvir o que o Senhor tem para me dizer, porque ele sabia que a guerra era contra o Deus de Israel, o Senhor, Yahvé. E durante a noite o Senhor aparece a Balaão, na verdade, não aparece, fala a Balaão e diz: não vá com estes homens, porque eu abençoarei Israel e não amaldiçoarei. E quando o dia amanhece,
Balaão diz aos mensageiros do rei Balaque: eu não irei com vocês, porque Deus vai abençoar Israel e não amaldiçoar. E aqueles homens voltam 600 quilômetros e dizem lá ao rei Balaque: olha, ele não vem, ele não vai vir. E o rei então chama príncipes mais importantes, pessoas de muita influência, e manda presentes, pagamento pelos feitiços, dinheiro para eles. Está isso tudo aqui, vocês podem ler depois. E dizem: voltem lá e convençam ele de vir. E os homens chegam e vão de novo à casa de Balaão. E de novo dizem: o rei manda te chamar, ele tem presentes para ti, ele trouxe muitas, ele vai te prevalecer muito. E ele quer que você amaldiçoe Israel. E ele diz: então deixe-me eu falar com o Senhor, deixe eu ouvir o que o Senhor vai falar comigo. E no dia seguinte, ele diz: Deus falou comigo e disse para mim ir, mas ele não vai amaldiçoar Israel, ele vai abençoar. E ele vai com aqueles homens. E então, quando ele chega diante de Balaque, tem uma coisa interessante que acontece, irmãos. Eles vão subir numa montanha. Eles sobem numa montanha para visualizar ali Israel e para queimar ofertas, sacrifícios. O texto diz no capítulo 22, e Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel havia feito aos amorreus, e Moabe estava com medo do povo, porque eram muitos. Várias vezes nessa passagem nós vamos encontrar expressões que apontam para o grande número de pessoas em Israel. Várias vezes. Povo numeroso, um povo que ele subiu nas montanhas e não conseguiam ver todo mundo. Era gente demais. E essa menção, irmãos, ela tem que estar ligada à promessa de Deus de fazer de Israel uma grande nação. Então, várias vezes a gente vai ver isso sendo repetido aqui. E então, 3 vezes, Balaque e Balaão sobem em montanhas diferentes para avistar Israel. E todas as vezes, Balaque vai levar uma espécie de feitiço, encantamento para amaldiçoar Israel. Mas ele não consegue. Ele sempre abençoa Israel, porque Deus fala com ele e diz: diga o que eu estou dizendo. E ele sempre traz uma bênção sobre Israel, e Balaque fica muito zangado. Fica muito irado, porque ele está pagando aquele médium para ele amaldiçoar, não para abençoar. Mas o falso profeta diz: Deus de Israel me falou isto e eu não posso falar diferente disso. É por isso que no texto que nós lemos, no capítulo 23, essa história vai até o capítulo 24, irmãos. No capítulo 23, no verso 19, uma das palavras do Senhor, que o Senhor diz a Balaão e Balaão diz a Balaque, é: Deus não é homem para que minta. Veja, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele algo e não faria? Eu estou dizendo que vou abençoar Israel. E agora não farei isso? Eu disse isso e não farei mais isso? Por acaso eu sou homem para que minta? Direi que abençoarei e agora trarei uma maldição sobre este povo? Diria algo e não faria? Falaria e não cumpriria? É as palavras do Senhor. Números 23, verso 19. Aqui, irmãos, nós temos uma doutrina das Escrituras que está aqui nessa passagem, que precisa sempre ser lembrada por nós. A doutrina do decreto de Deus. Ou seja, Deus havia determinado na eternidade que abençoaria Israel. Havia um decreto, assim como há um decreto da eleição, não é? Nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Na verdade, todas as coisas que vão acontecer foram decretadas por Deus antes da fundação do mundo. E isso é o que a doutrina do decreto de Deus ensina, nos diz.
tudo o que vai acontecer, tudo o que se passa, as coisas grandes e pequenas, as coisas mais insignificantes, contingentes, desde as coisas maiores. Todas estas coisas estão dentro do decreto de Deus. Isto é, são coisas que Deus já decretou na eternidade, antes de criar o mundo e qualquer coisa. Deus decretou tudo o que vai acontecer. Este episódio específico, Deus decretou que abençoaria Israel. Por isso, no verso 19, Deus não é homem para que minta. Ele decretou que vai abençoar e ele não vai voltar atrás. Ele não pode voltar atrás. Os nossos pais, batistas particulares, na Confissão de Fé, escreveram no capítulo 3 da Confissão, que trata sobre o decreto de Deus, uma afirmação teologicamente super importante. E eles usaram o texto de Números 23, verso 19, o texto que nós lemos agora, para embasar a sua doutrina do decreto de Deus. Eu vou ler para os amados o primeiro parágrafo do capítulo 3 sobre os decretos de Deus. O texto diz assim: Deus decretou em si mesmo, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, livre e imutavelmente todas as coisas, seja o que for que venha a acontecer, ainda assim de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem tem comunhão com algo nisso, nem é violentada a vontade da criatura, nem ainda é eliminada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes estabelecidas. Nisso demonstra-se a sua sabedoria em dispor de todas as coisas, e poder e fidelidade em efetuar o seu decreto. Os nossos pais observaram, no final dessa passagem que eu li, que a doutrina do decreto de Deus, ela é uma realidade na eternidade e que se cumpre no tempo. Deus decretou desde a eternidade todas as coisas, o que quer que venha acontecer, tudo que acontece. E essa doutrina, segundo os nossos pais, essa providência que há no decreto de Deus, ela demonstra, dentre outras coisas, o poder e a fidelidade de Deus em efetuar o seu decreto. Eu quero que vocês guardem essa última parte que os nossos pais escreveram. O decreto aponta para o poder de Deus e para a fidelidade de Deus em realizar o decreto. Veja, vamos primeiro pensar no poder de Deus diante dessa passagem aqui, irmãos. Os filhos de Israel estão lá no deserto, passando, estão nas terras de Moabe, acampados. Esse episódio ele deve ter durado aproximadamente 1 ano. Isto é, durante aproximadamente 1 ano, Israel esteve parado ali nas terras de Moabe. E esse vai e vem do falso profeta, dos príncipes chamando o falso profeta, ele voltando, depois indo de novo lá. Tudo isso levaria mais ou menos uns 2 ou 3 meses de viagem. E ainda houve 3 sequências de tentativas de Balaão, o falso profeta, de amaldiçoar Israel. E ele fez de fato, ele proferiu de fato feitiços e encantamentos contra Israel, com o objetivo de amaldiçoar Israel, mas não conseguia, não fazia efeito. Eu falei para vocês alguns domingos atrás, irmãos, que quando os falsos profetas de Baal clamaram para que fogo caísse do céu, nada caiu do céu. Tudo estava sereno, calmo e tranquilo. Mas o diabo poderia fazer fogo cair do céu, mas não fez, porque Deus não permitiu que naquela ocasião ele atuasse de alguma forma. Deus não permitiu que o seu nome fosse ali
desprezado, porque aquela disputa entre Elias e os profetas de Baal era uma disputa dos deuses, para saber quem era o verdadeiro Deus. O que não significa dizer que Satanás não poderia ter agido pelos profetas de Baal para enganar, se Deus assim permitisse. Porque a Bíblia mesmo diz que o diabo pode fazer cair fogo do céu, está escrito. Aqui, mais uma vez, irmãos, o Deus de Israel, o Senhor, o nosso Deus, ele não permite que as forças do mal, que os feitiços e encantamentos de Balaão surtam qualquer efeito em relação a amaldiçoar Israel. E preste atenção, Balaão era reconhecidamente, internacionalmente, reconhecido como um poderoso mago, um poderoso feiticeiro, bruxo, adivinho. Mesmo assim, não houve nenhuma condição contra ele. Há uma passagem aqui no texto que lemos em que Balaque diz: eu sei que se tu lançar um encantamento sobre eles, eles não poderão resistir, porque tu és um mago forte, poderoso. Se tu amaldiçoares, eles serão amaldiçoados. Mas nada disso acontece. No capítulo 24, apenas para constar, o texto diz: já depois de todas as tentativas fracassadas de Balaão, quando Balaão viu que agradou o Senhor abençoar Israel, prestem atenção, ele não foi, como em outras ocasiões, buscar encantamentos. Antes ele sempre buscava os seus encantamentos, seus feitiços, a sua tentativa por meio dos espíritos malignos, de fazer com que a coisa acontecesse, mas agora ele não consegue, porque Deus já havia dito que abençoaria Israel. Aqui nós temos uma disputa de poder, irmãos. Poder. Poder para amaldiçoar, poder para abençoar. E o Senhor disse que abençoaria o seu povo. E o Senhor é poderoso para manter sua palavra e abençoar o seu povo, e livrar o seu povo, e proteger e guardar o seu povo. A palavra de Deus está aqui empenhada. Se Deus decretou que abençoaria Israel, nada pode amaldiçoar Israel, segundo a palavra de Deus, porque ele não é homem para que minta. É isso que é a resposta do Senhor. Eu não amaldiçoarei, porque eu não sou homem para que minta. Por acaso eu direi e não cumprirei? Veja, o Senhor está dizendo que a sua palavra, irmãos, depois de empenhada, depois de dita, ela é cumprida, ela não pode ser de modo nenhum jogada para trás, desprezada. A palavra de Deus prevalece. A palavra de Deus de abençoar o povo de Israel prevaleceu nesta ocasião. É por isso que na confissão de fé dos batistas, o decreto, ele é uma demonstração do poder de Deus. Poder de fazer cumprir a palavra de Deus. Isso é tão importante para nós, igreja, porque a Bíblia diz... Paulo diz aos Efésios, por exemplo, mas em outras passagens também está escrito a mesma coisa, de que nós fomos eleitos por Deus na eternidade, de que o decreto de Deus da nossa salvação vem desde a eternidade. E por que nós confiamos tanto nisso? Porque nós sabemos que a palavra de Deus não pode de maneira nenhuma falhar. Nós sabemos que Deus vai cumprir sua palavra. Porque, como o grande pregador Spurgeon disse, o número da eleição é tão grande, dos eleitos de Deus, que ninguém pode contar. Este número não pode ser diminuído e nem aumentado, porque ele foi decretado na eternidade pela palavra de Deus. O Senhor disse, o Senhor apontou os seus salvos, os seus escolhidos. Ninguém pode acrescentar aos escolhidos, ninguém pode tirar dos escolhidos. Todos os eleitos de Deus serão salvos. Veja como essa doutrina do decreto, ela é confortante para nós, para nossas almas, e como ela demonstra o poder de Deus em manter a sua palavra ativa.
funcionando. Os demônios, irmãos, não podem anular o decreto divino. As forças do mal, o diabo e seus anjos, os homens, qualquer que sejam os poderes, ninguém pode anular o decreto de Deus, a palavra de Deus. É preciso poder para sustentar a sua palavra decretada. Às vezes você empenha a sua palavra, mas você, irmãos, não pode, por você, cumprir sua palavra. Deus mesmo pode fazer com que você não cumpra sua palavra. Deus pode te colocar em situações em que você quebre sua palavra, mas Deus nunca quebra sua palavra. Ele é poderoso para sustentar a sua palavra, a sua promessa, a sua aliança, tudo. Porque nele está o poder. Você pode prometer algo para o seu filho. Você pode dizer, olha filho, se você se esforçar, o papai ou a mamãe promete que vamos te presentear com algo. Mas de repente as circunstâncias mudam para você e você não é capaz de cumprir sua promessa. Por quê? É porque você não quer? Não, você ainda quer abençoar o seu filho. Você ainda tem desejo de dar o que você prometeu. Mas você não tem poder para fazer. Falta-lhe os meios, capacidade, em outras palavras, falta-lhe poder. Poder para fazer. Mas em Deus, irmãos, o poder nunca falta. Porque Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Senhor dos céus e da terra. A sua palavra é poder. Com a sua palavra, ele chamou o mundo à existência. Com a sua palavra, pecados são perdoados. A palavra de Deus é poder, o decreto, aquilo que Deus disse na eternidade, há de se cumprir, seja com Israel e seja com qualquer coisa que Deus decretou desde os séculos. E isso também deve nos levar, irmãos, entendendo essas circunstâncias do decreto de Deus, a viver as nossas vidas confiadamente no Senhor. Se coloque no lugar de Israel. Se coloque no lugar daqueles milhões de israelitas que estavam ali no deserto, pensando, estamos caminhando por esse deserto há anos, em direção a uma tal terra da promessa que Deus fez aos nossos pais e a nós, e não chegamos lá ainda. Quanto tempo você resistiria confiando em Deus que Ele cumpriria sua palavra? Nós, irmãos, somos privilegiados diante de Israel porque nós temos a Escritura integral. Nós não temos só os primeiros episódios das revelações de Deus, nós temos toda a Bíblia revelada, nós sabemos que Deus cumpre sua palavra, sabemos que Ele nunca falha, que Ele é poderosíssimo, sabemos que o seu decreto vai se cumprir integralmente. Então, diante de qualquer coisa, irmãos, aquilo que Deus determinou para nós é o que vai acontecer. Aquilo que está reservado para cada um de nós, para a nação brasileira, para o mundo, é o que vai se cumprir conforme o decreto divino. Isso deveria nos fazer repousar em Deus com tranquilidade. Não viver uma vida de aflição, de loucura, de desespero, de tentar realizações como se tudo isso estivesse ao alcance de suas mãos e da sua própria força, como se Deus não estivesse determinado todas as coisas que vão acontecer. Nós devemos simplesmente, irmãos, confiar no Senhor, na força do seu poder, no decreto eterno. Em segundo lugar, amados, nós temos a sabedoria e a fidelidade de Deus por meio do decreto.
Os nossos pais dizem que o decreto ele demonstra o poder e a fidelidade de Deus. E nós temos aqui na história de Balaque e Balaão, Deus sendo fiel a Israel. Não amaldiçoarei. 3 vezes são queimados sacrifícios. Em cada ocasião, 7 altares foram erguidos, 7 sacrifícios foram queimados, mas Deus nunca amaldiçoou Israel. Porque contra Israel não vale encantamento. É o que o falso profeta diz para Balaque: olha, contra Israel não há encantamento que funcione. Não há feitiço que os alcance, que os detenha. Não há nada para amaldiçoá-los. Eles estão ali protegidos. É isso que Balaão está dizendo. Porque há um Senhor absoluto que os guarda. Fidelidade de Deus em abençoar e guardar. Veja, aqui não é tanto uma questão de poder. É claro que poder também é necessário para guardar. Mas aqui é a fidelidade, é o Senhor dizendo: eu disse e eu farei, porque eu disse, eu farei. E o Senhor está abençoando o seu povo, meus irmãos, abençoando Israel. O verso 23 é onde Balaão diz: certamente não há encantamento contra Jacó, não há qualquer adivinhação contra Israel, nada prevalece contra eles. Nenhum encanto prevalece contra eles. O nosso Deus, irmãos, o Deus que enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, é o Deus de Israel. É este Deus que é fiel para com seu povo, que não permite que a maldição chegue ao seu povo, que barra todas as tentativas de amaldiçoar o seu povo. Este é o nosso Deus. Nele nós devemos, mais uma vez, descansar das nossas canseiras, descansar das nossas aflições, irmãos. Eu conheço uma pessoa na minha cidade, ela é crente também, mas ela tem muito medo do demônio, de feitiço, de macumba, todas essas coisas. E ela não gosta nem que você fale sobre isso. Se alguém vai falar sobre essas coisas, não fale sobre isso não, que eu não gosto nem de ouvir essas coisas. Ela tem medo, né? Mas, irmãos, aquele que nos guarda, aquele que nos protege, ele diz: contra nós não há encantamento. Nós não estamos negando que as forças do mal possam ser realizadas, executadas por meio de obras, de bruxos, de coisas dessa natureza. Mas não contra o povo de Deus. Contra o povo de Deus não há encantamento, não há adivinhação que prevaleça. Irmãos, essa foi a segunda vez em que Balaão tentou amaldiçoar o povo aqui na história. Nos versículos 13 até o versículo 26. Balaque, o rei, ainda fez uma tentativa. Ele disse: então, já que você não pode amaldiçoar Israel, também não abençoe Israel. Mas ele sempre abençoava, porque ele diz aquilo que o Senhor disse: eu tenho que dizer. O Senhor abençoou, eu tenho que abençoar. Ah, meus irmãos, assim é o Senhor, o nosso Deus, conforme o seu decreto, que opera poderosamente nos céus e na terra em favor do seu povo, em favor da igreja. O apóstolo Paulo diz claramente, e nós devemos olhar para as palavras de Paulo e pensar nesse episódio de Números. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Deus segundo o seu propósito.
Todas as coisas cooperam para o bem. E as Escrituras estão cheias de exemplos disso. Os irmãos de José queriam maltratá-lo, feri-lo, até matá-lo, até decidirem vendê-lo como escravo para se livrar para sempre dele. Mas o Senhor tinha outros planos. Aquela ação perversa acabou sendo usada pelo Senhor como bondade. Por meio daquele ato, José se tornou o governador de todo o Egito para abençoar o povo. Todas as coisas cooperam para o bem. É o que a palavra de Deus diz. Isso porque a providência de Deus está em ação. A palavra providência, ela vem da palavra prover. Lembra daquela passagem em que Abraão está para sacrificar Isaac na pedra, no altar? Ele está com a mão levantada para matar o seu filho. E de repente, um cordeiro aparece, berrando ali nos arbustos, preso, o substituto de Isaac. Antes de tudo isso acontecer, quando eles estavam ainda subindo a montanha, Isaac pergunta: pai, aqui está a lenha, onde está o cordeiro para o holocausto? O que Abraão responde? Deus proverá. Essa palavra é a palavra usada para providência. Deus vai providenciar, providência. Aqui, nesse episódio em Números, irmãos, é exatamente isso. O feiticeiro está ali para amaldiçoar, mas não há encantamento. Tudo coopera para o bem. Ele é chamado para fazer o mal, mas Deus abençoa. Deus reveste suas palavras e Deus abençoa Israel. Tudo coopera para o bem. A providência de Deus, o poder sobrenatural, o poder infinito do Senhor, ele opera no mundo, irmãos, para que todas as coisas aconteçam providencialmente para abençoar o seu povo, para seguir exatamente o seu decreto. Tudo que ele planejou, é assim que a obra de Deus é realizada. É por isso que a palavra de Deus se cumpre, irmãos. É por isso que nós temos a revelação do futuro. É por isso que nós sabemos como as coisas vão terminar. Porque Deus disse que seria assim, e a sua palavra é o decreto, é poder, se cumprirá exatamente, cabalmente, como dito pelo Senhor. Nada pode cair de tudo que Deus disse. Nenhuma palavra dele pode cair por terra, nunca, jamais. A providência divina opera para que tudo aconteça exatamente como Deus disse. Se Deus disse que ia abençoar Israel aqui no deserto, ninguém poderia impedir que Deus abençoasse Israel. E sabe, irmãos, a história de Israel no deserto, apesar dos pecados de Israel, é uma história de poder e fidelidade da parte de Deus, conforme sua providência. Porque Deus proveu o tempo todo, conforme o seu decreto, de abençoar Israel. Deus proveu tudo para aquele povo, em todas as circunstâncias. Desde a libertação do Egito, até toda a passagem pelo deserto, até vencer todos os inimigos que surgiram no deserto, como os amorreus aqui que eu citei, até conseguir prevalecer diante de tentativas de maldição, de bruxaria e feitiçaria. Deus estava ali provendo, abençoando, guardando o seu povo. Por que tudo isso é importante para nós, irmãos? Porque desde toda a eternidade, meus irmãos, o Senhor também proveu, por meio do Salvador Jesus Cristo, a bênção para nós, para a igreja de todas as eras, de todas as épocas. O Senhor mesmo, enviando o seu Filho Jesus, o precioso, o bendito Filho de Deus, ele proveu redenção para os nossos pecados.
Ele proveu libertação para o povo de Deus. Por isso nós, com toda e absoluta certeza, irmãos, nós podemos descansar em Cristo Jesus. Nos colocar, de fato, nos braços do Senhor Jesus Cristo e dizer: Senhor, cuida de mim. Senhor Jesus, guarda-me dos meus inimigos. Senhor Jesus Cristo, protege-me, Senhor, na minha caminhada. Tu és o meu Deus, o meu Salvador. O Senhor foi enviado para me livrar dos meus pecados e para me guardar do mal. Nós podemos, irmãos, e devemos dizer isso em nossas orações e clamar diante de Cristo, do Senhor, por isso, porque é a palavra de Deus empenhada em nosso favor. Quando o apóstolo Paulo diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está nos fazendo lembrar destas coisas, irmãos, que em Cristo Jesus a providência divina para nós outros, a providência da graça de Deus para a salvação, não há condenação para os que estão nele, para os que descansam em seus braços, para os que são guardados pelo seu sangue precioso, carmesim. Os que estão em Cristo estão seguros, irmãos. Somente os que estão em Cristo estão seguros debaixo do decreto redentivo de Deus na eternidade. Ninguém mais. Assim como Israel foi protegido, guardado, assim como o poder de Deus operou para preservar aquele povo conforme o decreto de Deus, assim acontece conosco, igreja. Há uma operação poderosíssima de Deus em Cristo para nos guardar, nos abençoar, nos livrar. A mão do Senhor é com nós, irmãos. A mão do Senhor é com todos nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? De que você teme? Qual é o temor na sua vida? Se Deus é com você. Várias vezes o Senhor disse exatamente isso. Não temas, eu estou contigo. Ele disse para Moisés, ele disse para Josué, e ele diz isso para outros personagens: não temas, eu sou o Senhor. Ele está dizendo que é o Todo-Poderoso e eu estou contigo. 1000 cairão à direita, 10.000 à esquerda, tu não serás atingido. É a palavra de Deus, irmãos. Essa palavra de Deus é para nós outros em Cristo Jesus. Nós somos guardados, a nossa vida está guardada nas mãos de Deus. A redenção, a salvação está consumada. Não pode ser mudada, você não pode ser arrancado da graça de Deus. Há um decreto que estabelece e garante estas coisas, irmãos. Um decreto divino que diz: Ele é meu. E ninguém pode mudar isso. Para finalizar, lembrem das palavras de Balaão a Balaque a respeito da cobrança sobre a maldição, quando Balaque diz para que Balaão amaldiçoe, ele diz: eu não posso reverter isso. A bênção de Deus sobre Israel. Versículo 20: eu não posso reverter a bênção de Deus sobre Israel. Porque ele disse, ele falou, ele determinou, ele decretou. É impossível mudar. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar. Vamos louvar ao nosso Deus, agradecer ao nosso Senhor pela sua palavra a nosso favor, empenhada para a nossa salvação. Curve a cabeça. Poderoso Deus, Pai bendito, Pai de Jesus, o nosso Salvador,
e nosso Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, e nos alegramos na tua presença, pelo decreto eterno da nossa salvação, por ser o Senhor o nosso Deus e nós sermos o teu povo, as ovelhas do pastoreio de Cristo. Obrigado, Senhor, Deus dos céus e da terra, Deus que mantém sua palavra de pé, Deus que jamais volta atrás, Deus que não pode mentir. Nós louvamos o teu nome, Senhor, por estarmos em tuas mãos, assegurados para toda a eternidade, com o Senhor Jesus Cristo, em toda a glória que nos está reservada. Senhor Deus, abençoa a tua igreja, o teu povo que agora se reúne aqui, Senhor Deus, em oração, e clama a tua presença, Senhor Deus, e que foi certamente edificado pelo teu Espírito e encorajado a descansar no decreto do Deus Todo-Poderoso em seu favor. Ó Deus, traz ao coração de toda a tua igreja esta lembrança maravilhosa de que o Senhor é por nós, o Senhor decretou a nosso favor, o Senhor nos enviou Jesus, o Salvador, para nos guardar, e ninguém pode mudar isso. Ninguém pode reverter isso. Louvado seja o teu nome, Senhor dos céus e da terra, pela tua graça maravilhosa, pelo teu poder, pela tua grande fidelidade, Senhor, em nos guardar mesmo sendo nós pecadores e nos perdoar os pecados em Cristo Jesus. Ó Senhor, muito obrigado. Para sempre, sempre seja louvado o teu nome santo e glorioso. Amém e amém. Podem sentar, irmãos.